na tradução Revista Atualizada, segunda edição. Vamos ler juntos, Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Neste capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo faz grande referência a Isaías 45, que nós acabamos de ler juntos. E a referência que ele faz, evidentemente, leva em consideração aqueles três aspectos. Quantos deuses há? Um Deus. Ele, na sua soberania, é quem fez tudo o que existe. Tudo o que existe. Como ele fez isso? Com seu poder e porque quis. E Deus expressa, em favor de um povo que quis amar, a sua misericórdia. Esses pontos estão aqui. E eu sei que os irmãos podem até acabar ficando cansados. Mas convém ler Romanos 9 também. Então eu peço que os irmãos voltem os olhos para o texto e, tendo na mente os três pontos de Isaías e o verso 16 que acabamos de ler, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Acompanhem, por favor, acompanhem a leitura do capítulo. Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê, que nela crê, não será confundido. Quando lemos Romanos 9, precisamos nos recordar de algo da estrutura do texto. Se os irmãos se recordam, nós começamos a estudar Romanos aqui nessa série de pregações, estudando o capítulo 11. Os que estiveram aqui certamente vão se recordar, quando estudamos do 11, o 33 ao 36. Nós começamos por aqui porque a conclusão da doutrina é o fundamento da prática. Lembram-se disso? Quando olhamos para o texto e vemos que tudo procede de Deus, tudo existe em Deus e tudo existe para Deus, e reconhecemos então: a Ele seja a glória eternamente, amém? Ora, nós o fazemos diante dessa doutrina, nós o fazemos diante dessa grandeza do que acabamos de ler agora, entre outros aspectos já estudados. E a partir desta conclusão doutrinária vivemos porque Ele nos fez para si. Ele nos fez com finalidade específica: glorificá-lo eternamente. Amém. Então vivamos assim. É com isso em mente que vamos para o capítulo 9. Mas vamos com mais informações no capítulo 9. Vamos ao capítulo 9 sabendo que o Senhor já nos livrou da lei conforme entendiam os judeus. A lei para o judeu era meio de salvação. Ele não havia entendido que a lei tão somente expunha a sua limitação, que ele, judeu, não satisfaria jamais a Deus, precisava da promessa de Deus cumprida, precisava de Cristo. Aqueles que nele esperaram foram redimidos antes da vinda de Cristo. E nós, que nunca vimos a Cristo, somos redimidos porque cremos que Ele veio e voltará. Nosso Senhor é redentor dos que nele creem. Ele nos dá segurança nisso. Ele nos transforma dia a dia, como estudamos hoje pela manhã. Se somos habitados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Sendo assim, progredimos, vivificados no Espírito, com o nosso corpo sendo vivificado. Recordam-se? Assim, redimidos, o Deus fiel nos preserva redimidos. E o capítulo 8 vai terminar com essa afirmação: nada poderá nos separar do amor de Deus. Assim conclui o capítulo 8. Assim se conclui a primeira grande parte da doutrina. A doutrina que fala que sem Cristo estamos todos perdidos. E os que creem em Cristo estão redimidos pela graça de Deus. Porque Deus assim quis. Mas concluído esse passo doutrinário, agora Paulo vai dizer: mas por que Deus quis assim?
Qual foi a vontade de Deus expressa aqui? Por que dessa maneira? E nós já vimos o motivo, quando lemos juntos o versículo 16. Que diz lá mesmo, 16? Diz que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Logo, existem algumas palavras que o populacho diz que são fincadas na verdade, embora mal utilizadas pelo povo. Como serão as coisas? O povo responde: será como Deus quiser. E será mesmo. O que Paulo faz nos capítulos 9, 10 e 11 é responder: por que Deus quis assim? Porque Ele é Deus. E Ele tem misericórdia de quem Ele quis ter misericórdia. Então nós vamos, após vermos esse complexo de doutrinas, seguros como estamos, como ensina o capítulo 8, sabermos que redimidos por meio da fé em Cristo, perseveraremos. Pastor, eu conheci alguém que foi crente, que andou no caminho do Senhor, adorava na igreja, era até, como dizem pelas igrejas por aí, levita. Não endosso essa terminologia, mas eles se chamam assim. Mas pastor, depois disso ele se desviou completamente. Ele vive como se nunca tivesse conhecido a Deus. Queridos, os redimidos, pela graça de Deus, perseverarão. Haverá pecado? Sim, mas não haverá rejeição do Senhor. Nessa perseverança, lutarão contra a sua inclinação ao pecado, mas já libertos do poder do pecado, como temos estudado na Epístola aos Romanos. E sabedores de que o Senhor que nos sustenta jamais permitirá que um redimido se perca, que o redimido saia do caminho definitivamente. Todos tropeçamos, mas o Senhor nos faz, além de predestinados, seguros, porque Ele é fiel. Como isso funciona? Não funciona por nossa vontade ou esforço. Paulo fala de salvação. Assim, pois, verso 16 do capítulo 9, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus misericordioso. Você está com algum problema nos seus braços? Pode mexê-los bem? Pode. Quem merece o inferno aí? Os outros não merecem, então. Os que não levantaram a mão não merecem. E por que nós não vamos para o inferno? Alguém vai dizer, pela graça de Cristo. É verdade. É porque nós não recebemos o que merecemos e recebemos o que não merecemos. Nós não recebemos o que merecemos porque Deus é misericordioso. Mas Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Quando você expressa o desejo de crer em Cristo, você está expressando, na verdade, aquele desejo que Ele colocou em você para que nele creia. Porque sem que Ele o faça, você não quer Cristo, não. Você quer a si mesmo. Você quer uma religião gostosa. Você quer uma religião que lhe dê mais poder, que lhe dê condições de vida ao seu modo, conforme a sua própria lei. Você corre, você se esforça, mas não depende de quem quer ou de quem corre. Depende dele exercer misericórdia. Não é por vontade ou por esforço. Logo, não é pela nossa história. Pastor, eu sou filho de crentes. Eu nasci na igreja. Minha mãe trocava as minhas fraldas na igreja. Eu assistia a todos os trabalhos da igreja.
eu tenho herança na igreja. Pastor, aquela janela que está ali fui eu que comprei. Pastor, eu que mandei forrar os bancos. Pastor, eu sou de uma família de presbíteros, de uma família de pastores, de uma família de diáconos. Pastor, eu. Sem Cristo estou perdido. Romanos 1, 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por que tristeza e dor no coração? Porque os judeus estariam salvos? Ai, como eu sofro porque eles foram salvos, é isso que Paulo diz aqui? Não, o que ele está dizendo é que não importa a sua tradição familiar, não importa que eles pelo sangue são filhos de Abraão, não importa, sem Cristo estão perdidos, não importa o que eles tragam na sua história. Verso 3, eu queria ser maldito no lugar deles, eu queria ser separado de Cristo, como uma vez Moisés disse diante de Deus: risca-me do teu livro, se o Senhor se afastar de nós, salva o teu povo. E Deus disse o que para Moisés? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Números 11. Ele queria fazer isso porque havia muita coisa preciosa dada aos israelitas. Verso 4. São israelitas. Pertence-lhes a adoção. Qual é o sentido aqui de adoção? É o sentido de trazer este povo para perto de si, para que por meio deste povo viesse o Messias. Vejam como os versos 4 e 5 concordam. Pertence-lhes a adoção, e o verso 5, também deles descende o Cristo. Essa é a ideia de aproximação do povo, a ideia da adoção, para que sejam como que filhos de Deus, dos quais viria o Filho de Deus. Mas como o texto vai mostrar mais adiante, não importa ser descendência de Abraão, importa ser filho da promessa. O que mais eles tinham? Glória. Que glória eles tinham, irmãos? Irmãos, que outro povo tinha no centro do seu acampamento, ou no centro da sua cidade, um local onde Deus expressava e manifestava poderosamente a sua glória, se não o povo de Israel, no tabernáculo ou no templo de Jerusalém. Que outro povo? Não é glorioso ser um povo que tem tamanha bênção no meio de si? Deus se manifesta no nosso meio. A eles pertence a glória. As alianças, isto é, aquela única aliança de Deus com o seu povo, expressa e repetida por causa da fidelidade de Deus com os patriarcas tempo após tempo. A aliança feita lá com Adão, ao sacrificar um animal, ao cobrir Adão com aquela pele. A aliança feita com Noé, a aliança de preservação daquele povo na arca, a arca da salvação. A aliança feita com Abrão, que o tornou, não Abrão, mas Abraão. E assim foram seguindo. E a aliança com Moisés, e a aliança com Davi, que não eram novas alianças, mas era aquela aliança sendo reafirmada com um povo que tinha um cabeça no tempo manifesto, mas o Deus eterno dizia: eu continuo fiel, anda comigo, ser perfeito. O nosso Deus concedeu alianças a este povo, mas o povo quebrou a aliança. O nosso Deus, verso 4, deu a lei a este povo, e o povo não entendeu a lei. Nosso Deus concedeu a esse povo a maneira de cultuar, Levítico, capítulos 1 a 9. E as promessas, eis que vem o Redentor. Tudo isso foi dado por Deus a este povo, por quê? Para que, por meio dele, descendesse, viesse, nascesse
o Cristo. E aqui observem com muita atenção o Cristo na carne. Mais cedo nós vimos que no capítulo 7 e no capítulo 8, carne significa a inclinação ao pecado. Mas carne no capítulo 9 não quer dizer isso. Carne no capítulo 9 quer dizer descendência natural. O pai que gera o seu filho na carne. Aqui então, verso 5, segundo a carne deles descende o Cristo. E o final desse verso 5, que está para além do que se quer dizer aqui, porque eles não tinham uma história que os salvasse, e nenhum de nós terá história que nos salve, mas aqui ele conclui dizendo algo sobre Cristo no verso 5, que precisa ser destacado. Ele diz: descende o Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Se alguém acha que a Bíblia não fala que Jesus é o Deus verdadeiro, é porque não leu a Bíblia. A Bíblia fala isso, e muitas vezes. Logo, nós não somos salvos por vontade ou esforço, não por nossa história, nem pelo nosso sangue. Capítulo 9, versos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Se você folhear o livro de Gênesis, você verificará que Abraão teve outros filhos. O mais famoso dos outros filhos de Abraão, quem seria? Ismael. Não é isso, irmãos? Dele com a concubina de Sara, com a auxiliar de Sara, que se tornou sua concubina, Agar. E aí a promessa de Deus está para a salvação de Ismael? Não. E os demais filhos que ele teve, por exemplo, com Quetura, outra mulher, que não Sara. São enumerados alguns desses filhos. Está sobre eles a promessa de Deus? Não. Qual é o filho da promessa? Isaque. O filho da promessa. Todo aquele que crê no Senhor, assim como Abraão, estudamos no capítulo 4 de Romanos. É bem-aventurado de Deus. É agraciado por Deus. Tem da parte de Deus o levantar da mão do juízo, misericórdia, e o estender da mão da graça, vida. Mas não pelo sangue. Não por ser filho de Abraão. Algumas pessoas dizem: nossa, o seu nome é forte, hein, pastor? Fernando Abraão. Sem Cristo. Perdido. Glória a Cristo. Não foi pela lei, meus irmãos, que eu fui redimido. Nem você. O final do capítulo mostra que os que são redimidos dentre os gentios e também dentre os judeus, o são, verso 30 ao final, aqueles que creram, aquela salvação que decorre da fé, verso 30. Mas por que Israel não foi salvo? 31, buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Verso 32, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. O verso 32 nos remete uma vez mais ao 16. Que diz o 16, irmãos? Portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nada disso salva. Não é pela grandeza do homem. Nos dias da antiguidade, irmãos, 15 séculos antes de Cristo, é bem provável que não tenha havido homem maior do que o faraó no Egito. Talvez tenha havido grandes homens, de grandes reinos e de grandes impérios, mas talvez não tenha havido alguém tão grande
com o faraó. O verso 17 do capítulo 9 diz: para isso mesmo te levantei, diz Deus a Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O que aconteceu com o Faraó, conforme você pode ler em Êxodo, nos capítulos desde o 3 até o 14 do livro de Êxodo. O que aconteceu? Não uma, mas 10, na verdade mais de 10 vezes, porque na 11ª vez ele e o seu exército passaram por um mar aberto que os afogou. O coração de Faraó foi endurecido. O soberano Deus disse que o faria, e Faraó, demonstrando a sua própria característica pecaminosa, endureceu o seu coração. A opção que lhe foi dada sem Cristo, exaltar-se a si mesmo. Que opção ele abraçou então? Esta! Vou exaltar o meu nome, pensava Faraó. E ao fazê-lo, perdia-se. Na verdade, era o nome do Senhor que ele exaltava, porque ele estava perdido, levantado por Deus para tanto. Logo, queridos, não importa se tem vontade ou se tem esforço, nada disso salva. Se chegar aqui à igreja, em meio ao culto, uma grande autoridade, reconhecida e amada por todos, seja da cultura, da política, do que for, onde ela deverá se sentar? Em qualquer lugar no meio dos irmãos, mas sem qualquer destaque. Porque ele não é melhor do que ninguém por ser famoso. Ele carece de Cristo Jesus, como qualquer outro. Eu aplico isso para o diaconato, para o presbiterato, dizendo que, irmãos, não é a nossa posição social que nos leva à autoridade no meio da igreja, nem tampouco a nossa herança, a nossa tradição eclesiástica. Vejamos um a um a quem o Senhor tem capacitado para exercer a função. Mas isso é um adendo ao nosso sermão. Ora, se não é por nada disso, é pelo quê então? Por meio de quem então nós somos redimidos? Como já vimos, é pelo fato de Deus exercer a sua misericórdia. E como Ele exerce a sua misericórdia, queridos? Como Ele manifesta a sua soberana vontade? O autor vai usar aqui, queridos, uma maneira de escrever que os eruditos vão chamar de diatribe. O autor argumenta com um personagem imaginário. E eles então conversam no texto. O personagem, na verdade, não existe, mas ele é levantado para facilitar, por meio de perguntas, as respostas que o autor quer dar a pessoas que talvez tenham perguntas semelhantes às feitas pelo personagem imaginário. Por isso, no 19, ele diz: tu, porém, me dirás. Veja, ele se volta a esse tal personagem imaginário. Tu me dirás o quê? De que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Isto é, o personagem imaginário está se queixando. Estou me queixando que ninguém pode nada contra ele. Por que é que ele está se queixando que as pessoas não creem ou creem nele? Ele tem misericórdia de quem ele quer. Deus não está reclamando de nada. Está apenas revelando como as coisas são. E ao revelar as coisas como elas são, vem ao coração do autor, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. A resposta que vem da boca e da pena de Paulo, inspirado por Deus, está no verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ah, meus irmãos, quantos há que se apresentam como cristãos
e que dizem diante de Deus e das pessoas: mas Deus não é justo. Não, mas Deus escolheu as pessoas porque Ele faz acepção de pessoas. O que eu posso dizer para essas pessoas é: quem és tu para discutires com Deus? Quer que eu repita? Eu leio mais uma vez. Quem és tu para discutires com Deus? Quem é Deus? É o soberano, é o todo-poderoso. Quem é você para se levantar diante dele, para questionar aquilo que ele decidiu fazer conforme a sua soberana vontade? Coloque-se no seu lugar. E posto no seu lugar, aprenda. O Deus soberano determinou fazer com o barro que Ele mesmo criou vasos para a honra, vasos sobre os quais colocaremos alimentos, vasos sobre os quais colocaremos flores, enfeitaremos a sala. É a figura que Ele usa de vasos para a honra. Mas também decidiu fazer com o mesmo barro vasos para a desonra, vasos daquele tipo que antigamente se colocavam embaixo dos leitos. E você já sabe a que me refiro. Vasos para os dejetos, lixeiras. É a isso que ele compara. Será que o dono do barro não pode fazer com o barro o que quiser? Pois fez. Louvado seja o soberano Deus. E eu posso dizer isto hoje, não no último dia, porque já fui redimido. Não por meus méritos, não porque quis, não porque corri, não porque trabalhei, mas porque Ele foi misericordioso e quis redimir este pecador. Mas por que Ele fez assim? Ele não dá a razão, Ele apenas afirma: eu decidi amar e amei os meus eleitos para a vida. Quem sou eu para questionar a Deus? Verso 22. Se ele não diz uma razão básica, uma causa fundamental, salvo a sua soberania, ele diz a finalidade. Se ele não diz de onde, salvo na sua vontade livre que ele tem sobre a sua criação, ele diz para quê. 23, que diremos, pois, se Deus, que querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele está revelando de si mesmo. Ele, soberano, que cria a luz e faz as trevas, que faz o bem e cria o mal, Isaías 45, 7. Ele, soberano, expõe a sua ira, porque Ele a tem e a destina sobre aqueles que Ele chamou de vasos de ira. O texto nos diz: suportou com muita longanimidade, verso 22 ainda, os vasos de ira, preparados para a perdição. O que será destes vasos? Aquilo para o que foram preparados. Deus os fez para tanto, e os que ainda não nasceram e que foram preparados para isso antes da fundação do mundo, expressarão tão somente isso na sua história: perdição. A nós que não conhecemos quem são, cabe fazer o quê, caros irmãos? O capítulo 10 nos ensinará: anunciar o Evangelho. Mas e diante de Deus, como ficam as coisas? Inalteradas. Vasos de ira, preparados para a perdição. E os outros vasos? Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Veja, se ele tinha ira e tem ira para demonstrar nos vasos de ira, ele também quer demonstrar as riquezas da sua glória a outros, aos quais constituiu vasos de quê, irmãos? Vasos de glória? Não. Vasos de misericórdia. Nunca se esqueça, meu irmão, nunca se esqueça, minha irmã, do que Paulo escreveu na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7.
que o que há de precioso em nós não somos nós, é o tesouro posto em nós. Nós somos vasos de barro, preenchidos com o precioso perfume do Senhor. Nós não somos vasos gloriosos. Sobre nós Deus tirou a sua mão de ira. Somos tão dignos de ira como os demais vasos, mas Ele é o Deus misericordioso. Não nos deu o que merecemos. E Paulo então diz que esses foram preparados de antemão. E ele então arrola na sua conversa os destinatários da carta à igreja em Roma e diz: os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre judeus, mas também dentre gentios. E o texto acaba com um ponto de interrogação, mas é uma grande pergunta retórica que você pode e deve ler como uma afirmação. Assim Deus fez. Por meio de quem, então, Deus redime aos que elegeu para a vida? Pela manifestação da sua soberana vontade. Ele quis, a fim de demonstrar ira e poder, vasos de ira, glória, vasos de misericórdia. O que mais ele diz? Como já enfatizamos bastante, mas não custa dizer mais uma vez, Ele o faz por sua misericórdia. E os versos 14 a 18 nos mostram isso, e já sabemos bastante, mas vamos retomar. Que diremos, pois, diz o verso 14? Há injustiça da parte de Deus? A tradução inglesa mais fiel ao grego vai dizer: Deus proíbe. No sentido de, isso nem se fale. Não mencione tal questão. De modo nenhum na língua portuguesa. Não é esse o ponto. Não há injustiça da parte de Deus, porque Ele terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Mas do que decorre? Decorre da sua soberana vontade, manifesta em misericórdia e expressa em promessa. Sua soberana vontade, manifesta em misericórdia e expressa em promessa. Verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, os descendentes pelo sangue de Abraão, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Deus, quando chamou Abraão, Gênesis 12, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está prometendo uma salvação que vai além do sangue de Abraão. Uma salvação que vai além do próprio terreno onde estivesse a descendência de Abraão. Está prometendo salvação às nações. E as nações estão aqui representadas hoje. Talvez você possa dizer: eu sou de origem absolutamente brasileira, eu sou indígena. Aí você: eu tenho origem russa, eu sou origem grega, eu tenho origem japonesa, árabe. Não importa. Creu na promessa, filho de Abraão pela promessa, filhos de Deus. Versos 25 a 29. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre toda a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Destaco, queridos irmãos,
no versículo 27. Observe ao final dele. A perdição de Israel é completa? Não. O Senhor nos deixa remanescente. Remanescente será salvo. Veja agora no meio do verso 29. Se o Senhor não nos tivesse deixado descendência, Ele deixou a descendência. Pessoas que Ele elegeu para a vida, pessoas para as quais manifestou a sua misericórdia. Os filhos da promessa que Deus fez. Então, por fim, temos a ênfase já dada, mas repetida nesse momento, porque Paulo já ensinou até o capítulo 8, e ele retoma aqui no versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, porque ignoravam a Deus, não queriam Deus. Deus é que foi até eles. Deus veio até nós. Deus veio como bom pastor resgatar-nos do despenhadeiro. Nós queríamos seguir o nosso caminho, achando que ele fosse bom. Deus mudou a história. Cumpriu o seu decreto vindo nos buscar. E aqui o texto diz: vieram a alcançá-la, a alcançar a justificação. Todavia, a que decorre da fé. Fé em quem? Fé naquele que os judeus não creram, em sua grande maioria. O remanescente creu. Como diz o verso 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Meu irmão, minha irmã, está comigo nesta casa essa noite. Esta casa que em si mesma não tem nada de especial, porque o templo de Jerusalém foi derrubado já há 2000 anos. O templo está na casa. Eis o templo olhando para mim nesta hora. O templo do Senhor Jesus, constituído de crentes redimidos por meio da fé em Cristo Jesus. Este templo que está aqui reunido, tem no meio de si alguém que ainda acredita poder ser redimido pelo seu próprio esforço e vontade? Você já foi redimido porque crê em Cristo Jesus? Tão somente por meio da fé no único mediador entre Deus e os homens? Ou você está tropeçando na pedra de escândalo e achando que as coisas dependem de você e só de você? Depende, meus queridos, da misericórdia de Deus. E o Deus misericordioso, como vimos em Isaías 45, redime e sustenta. Como pode ser visto em Romanos 8, dá segurança. Você que creu, descanse seguro no Senhor. Viva seguro para a glória do Senhor. Porque nada nem ninguém tirar de você o que Ele te deu. Não me refiro a carro, roupa, cônjuge, filhos. Me refiro à redenção, a expressão da sua misericórdia. Deus te abençoe com essa segurança.